Estabilizar nossos corpos, relaxar os ombros, o pescoço, o rosto, fechar os olhos, manter a coluna ereta, ligarmos-nos a Deus e realizar as frases positivas que serão absorvidas em nosso inconsciente, que é divino por excelência. Concentremos-nos em Deus, nosso Pai, em Jesus, mestre, amigo, irmão. Vamos fazer todo bem, toda luz, toda paz entrando em nós. A luz divina vem para o nosso coração e nós nos elevamos cada vez mais. Vamos nos sentir agora debaixo de uma grande cachoeira azul, azul luminosa. Seremos iluminados e protegidos para todo sempre. Vamos agradecer. Agradeço o meu lar, a minha cama, o local onde eu durmo. Agradeço o meu trabalho, agradeço aos meus animais, agradeço aos meus queridos pais, agradeço ao meu querido esposo, agradeço aos meus queridos filhos, Paulo André, Denise e Andrei, aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo e Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Cátia e Ana Cristina. Agradeço a Andréia, Santina, Ronaldo, a Isabela. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza, às árvores, às florestas, aos gramados verdejantes. Agradeço as cachoeiras sagradas. Agradeço os meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios. Agradeço ao meu lar, ao nosso lar, à força do universo. Agradeço aos queridos alunos da Casa de Lakshmi. Agradeço aos queridos professores da Casa de Lakshmi. Agradeço ao meu despertar ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e me ilumina. Agradeço a todos os nossos amigos, a todos os nossos parentes. Agradeço aos meus queridos vizinhos, aos vizinhos de São Paulo, aos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço a todos que trabalham, a todos que estudam, a todos que são bondosos. Agradeço por poder agradecer. Namastê. Estabilizar nossos corpos, relaxar os ombros, o pescoço, o rosto, fechar os olhos, manter a coluna ereta, ligarmos-nos a Deus e realizar as frases positivas que serão absorvidas em nosso inconsciente, que é divino por excelência. Concentremos-nos em Deus, nosso Pai, em Jesus, mestre, amigo, irmão. Vamos fazer todo bem, toda luz, toda paz entrando em nós. A luz divina vem para o nosso coração e nós nos elevamos cada vez mais. Vamos nos sentir agora debaixo de uma grande cachoeira azul, azul luminosa. Seremos iluminados e protegidos para todo sempre. Vamos agradecer. Agradeço o meu lar, a minha cama, o local onde eu durmo. Agradeço o meu trabalho, agradeço aos meus animais, agradeço aos meus queridos pais, agradeço ao meu querido esposo, agradeço aos meus queridos filhos, Paulo André, Denise e Andrei, aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo e Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique.
Agradeço as minhas queridas noras, Cátia e Ana Cristina. Agradeço a Andréia, Santina, Ronaldo, a Isabela. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza, às árvores, às florestas, aos gramados verdejantes. Agradeço as cachoeiras sagradas. Agradeço os meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios. Agradeço ao meu lar, ao nosso lar, à força do universo. Agradeço aos queridos alunos da Casa de Lakshmi. Agradeço aos queridos professores da Casa de Lakshmi. Agradeço ao meu despertar ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e me ilumina. Agradeço a todos os nossos amigos, a todos os nossos parentes. Agradeço aos meus queridos vizinhos, aos vizinhos de São Paulo, aos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço a todos que trabalham, a todos que estudam, a todos que são bondosos. Agradeço por poder agradecer. Namastê. Pisar nossos corpos, relaxar os ombros, o pescoço, o rosto, fechar os olhos, manter a coluna ereta, ligarmos-nos a Deus e realizar as frases positivas que serão absorvidas em nosso inconsciente, que é divino por excelência. Concentremos-nos em Deus, nosso Pai, em Jesus, mestre, amigo, irmão. Vamos fazer todo bem, toda luz, toda paz entrando em nós. A luz divina vem para o nosso coração e nós nos elevamos cada vez mais. Vamos nos sentir agora debaixo de uma grande cachoeira azul, azul luminosa. Seremos iluminados e protegidos para todo sempre. Vamos agradecer. Agradeço o meu lar, a minha cama, o local onde eu durmo. Agradeço o meu trabalho, agradeço aos meus animais, agradeço aos meus queridos pais, agradeço ao meu querido esposo, agradeço aos meus queridos filhos, Paulo André, Denise e Andrei, aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo e Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Cátia e Ana Cristina. Agradeço a Andréia, Santina, Ronaldo, a Isabela. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza, às árvores, às florestas, aos gramados verdejantes. Agradeço as cachoeiras sagradas. Agradeço os meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios. Agradeço ao meu lar, ao nosso lar, à força do universo. Agradeço aos queridos alunos da Casa de Lakshmi. Agradeço aos queridos professores da Casa de Lakshmi. Agradeço ao meu despertar ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e me ilumina. Agradeço a todos os nossos amigos, a todos os nossos parentes. Agradeço aos meus queridos vizinhos, aos vizinhos de São Paulo, aos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço a todos que trabalham, a todos que estudam, a todos que são bondosos. Agradeço por poder agradecer. Namastê. Pisar nossos corpos, relaxar os ombros, o pescoço, o rosto, fechar os olhos, manter a coluna ereta, ligarmos-nos a Deus e realizar as frases positivas que serão absorvidas em nosso inconsciente, que é divino por excelência.
Concentremos-nos em Deus, nosso Pai, em Jesus, mestre, amigo, irmão. Vamos fazer todo bem, toda luz, toda paz entrando em nós. A luz divina vem para o nosso coração e nós nos elevamos cada vez mais. Vamos nos sentir agora debaixo de uma grande cachoeira azul, azul luminosa. Seremos iluminados e protegidos para todo sempre. Vamos agradecer. Agradeço meu lar, a minha cama, o local onde eu durmo. Agradeço o meu trabalho, agradeço aos meus animais, agradeço aos meus queridos pais, agradeço ao meu querido esposo, agradeço aos meus queridos filhos, Paulo André, Denise e Andrei, aos meus queridos netos, Ricardo, Henrique, Lucas, Letícia, Eduardo e Fernando. Agradeço ao meu querido genro, José Henrique. Agradeço às minhas queridas noras, Cátia e Ana Cristina. Agradeço a Andréia, Santina, Ronaldo, a Isabela. Agradeço aos meus queridos avós, aos meus queridos sobrinhos, aos meus queridos primos, aos meus queridos irmãos, Luiz, Carlos, João, Mariazinha. Agradeço ao sol, ao mar, à luz das estrelas. Agradeço a toda a natureza, às árvores, às florestas, aos gramados verdejantes. Agradeço as cachoeiras sagradas. Agradeço os meus grupos de estudos. Agradeço às creches, aos asilos, às prisões, aos hospícios. Agradeço ao meu lar, ao nosso lar, à força do universo. Agradeço aos queridos alunos da Casa de Lakshmi. Agradeço aos queridos professores da Casa de Lakshmi. Agradeço ao meu despertar ao estudo. Agradeço ao sol que me aquece e me ilumina. Agradeço a todos os nossos amigos, a todos os nossos parentes. Agradeço aos meus queridos vizinhos, aos vizinhos de São Paulo, aos vizinhos de Ribeirão Preto. Agradeço a todos que trabalham, a todos que estudam,